E aí, galerinha, tudo tranquilo? O vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre Dark Pools, cara. Dark Pools, quando eu comecei a estudar, eu achei uma parada bem, tipo, bizarra. Eu falei, mano, sério que isso é legal? É, tipo, bizonho. E aí eu descobri também que isso é usado no mundo das finanças fiat, né? Tipo, dinheiro de verdade, ação, sei lá. Não os dinheiros virtuais. Ah, OBS, é dinheiro de verdade também, mas é virtual, bem. Não vou entrar nessa discussão. Anyway, eu quero falar para vocês sobre Dark Pools, que aparentemente é um conceito que, tipo, pouca gente conhece, tirando a galera que já trabalha em mercado financeiro há um tempo. Mas eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar sobre isso e achei interessante esse assunto, né? Principalmente porque isso também é usado no mundo de cripto. E, como eu falei, cara, quando eu comecei a estudar, eu achei bem bizarro. Eu, tipo, fiquei me questionando seriamente do porquê que isso existia, entendeu? Tipo, como que isso era legal, beleza? E aí hoje em dia eu entendo e eu espero fazer vocês entenderem também mais ou menos o que eu estou entendendo hoje em dia sobre Dark Pools, beleza? Então bora lá. E aí para começar, cara, eu quero falar para vocês basicamente o que é uma Dark Pool. Cara, imagina o seguinte, imagina que você é uma grande companhia ou um grande investidor, você tem muito dinheiro e você está muito alocado, né, em, sei lá, Bitcoin. Então você tem alocado significa que você tem na sua carteira uma quantidade gigante ou muito grande de Bitcoin. Só que você está precisando vender ou você quer então diversificar um pouco tua carteira. Você quer pegar uma grande quantidade desses Bitcoins e vender eles no mercado. O lance é que isso tem alguns malefícios de tu fazer isso diretamente. Então o que tu acaba fazendo é tu vai lá numa Dark Pool e faz essa transação dentro da Dark Pool. Cara, o que seria fazer essa transação dentro da Dark Pool? Basicamente, você pega lá o dinheiro, você vira para uma plataforma e fala, mano, olha só, eu quero transacionar esse volume gigantesco daqui, só que eu não quero ir no mercado direto. Então o que eu vou fazer é, eu vou te entregar esse dinheiro, você me dá um preço médio, né, do que estaria hoje no mercado se eu vendesse esses bitcoins todos, e aí eu vou comprar de você diretamente ao invés de eu ir lá na blockchain. É como se você estivesse trocando entre você e uma entidade. Pode ser uma instituição financeira, ou no caso das criptos vai ser uma plataforma, que vai ser um código e tal. Então, no mercado financeiro, você vai... Dark pools são instituições financeiras, geralmente. Então, tipo, são empresas que têm essa permissão de, tipo, fazer essa troca intermediária sem ter que ir na bolsa de valores, na B3 mesmo, e falar, olha, estou vendendo ou estou comprando esse volume gigantesco dessa ação, beleza? No caso da cripto, o que acontece é a gente vira uma plataforma, entrega essa grana e essa plataforma devolve para a gente, então, tipo, converte Bitcoin em dinheiro ou converte em Ethereum ou coisa do tipo. Então, tipo, ele faz um swap mesmo, tipo, uma troca entre o montante que eu estou entregando e ele me retorna ou dinheiro ou alguma outra cripto que também é dinheiro, mas, bem, é representado dentro de uma outra rede ou outras redes, né? Isso meio que pode ser mais atômico, né? Pode ser mais separadinho. Belezinha? E aí no final essa plataforma então vai pegar todo esse montante de Bitcoin no caso e vai de poucos em poucos, ou seja, de bloquinho em bloquinho, ela pega lá o teu montante aqui, quebra em vários bloquinhos, beleza? Então você vai ter um bloquinho aqui, um bloquinho aqui, um bloquinho aqui, e ela pega cada um desses bloquinhos e vai executando um por um no mercado. Óbvio que tem um esquema bem interessante que eu vou falar lá na frente, que ela pode nem precisar ir no mercado e fazer uma transação, tipo, fechar uma transação aqui mesmo, dentro dela mesmo, beleza? Sem ter que fazer essa setinha daqui, ou seja, sem ter que ir lá no mercado e fechar essa transação. Mas a gente já chega lá, beleza? Então agora que a gente já tem uma noção do que é a Dark Pool, que é basicamente essa plataforma que recebe um montante gigante de bitcoins ou de criptomoedas, né? E essa plataforma, ao invés de ir na blockchain fazer a transação, ela mesmo recebeu isso de algum usuário e ela devolve para esse usuário algum outro tipo de moeda, né? Tipo, algum outro tipo de dinheiro. Vamos supor que é dinheiro, beleza? Então ela devolve dinheiro para esse usuário sem ter que ir na blockchain, beleza? Basicamente ela fez a troca dentro dela mesma. Cara, é o seguinte, imagina que hoje, sei lá, o Zezinho vira para mim e fala, mano, eu tô com tipo 3 milhões de ações da Petrobras aqui. E eu sou uma instituição financeira. Eu, Gabriel, imagina que eu fosse uma instituição financeira. O cara não quer pegar 3 milhões de ações da Petrobras e vender diretamente lá no mercado da Bolsa de Valores. Porque, bem, tem algumas contas de fazer isso, alguns projetos. A gente já vai chegar nisso. Então o que ele faz é, ele vira para mim e fala, mano, quanto que tu compra uma ação da Petrobras? Eu falo, sei lá,
Hoje a ação da Petrobras está custando, eu olho lá no mercado, a ação da Petrobras deve estar custando 20 conto, né? Eu olho o book order, né? É a lista de compras e vendas que a galera tá fazendo. Então eu faço uma média ali, porque eu não consigo pegar exatamente o mesmo valor para tudo que ele tá me dando. Então eu faço umas contas ali e digo para ele, olha, cara, a última transação que aconteceu da ação da Petrobras foi de R$ 20, mas eu olhei aqui e vai dar mais ou menos, se eu consumir todo o book order ali, vai dar mais ou menos 20, 21, R$ 22. Aí o cara vira e fala, ah, mano, tá um preço aceitável, tudo bem. Ele vai lá, então, tipo, ele ganha algum dinheiro com isso, ou então ele perde algum dinheiro com isso, anyway, mas ele pega um preço médio ok, beleza? Então se eu falasse pra ele, ah, mano, vai dar, sei lá, R$ 19, porque não tá vendendo muito bem. Então, tipo, em relação à última compra, eu baixei um pouco o preço, mas tá tudo bem, para ele tá aceitável os R$ 19, tranquilo? Então eu pego esses 3 milhões de ações da Petrobras para mim, não vou na bolsa de valores, entrego para ele o montante de dinheiro equivalente a isso. E aí depois eu vou pegar esses 3 milhões de ações da Petrobras e vou de pouquinho em pouquinho indo lá na bolsa de valores e executando então essa venda das ações da Petrobras. Beleza? Cara, é basicamente isso. Isso é o conceito da Dark Pool. Belezinha? Óbvio. Bem, é isso. Então, bora lá para prós e contras do uso dessa Dark Pool, né? Cara, como eu falei pra vocês, quando eu comecei a estudar, eu falei, mano, isso é meio bizarro, porque você tá deixando de registrar um monte de transação ou volumes absurdos no mercado. E aí, cara, eu vou começar pelos contras, ao menos alguns desses contras, porque tipo, foi o motivo de me assustar bastante. O primeiro desse contra é que, cara, a movimentação dentro de uma Dark Pool não é visível para o resto do mercado, ou seja, é uma transação de um volume gigantesco de alguma coisa, tipo um volume grande de Bitcoin, um volume grande de ações, sendo que isso não aparece, essa transação nunca vai existir para o mercado, ou seja, quem está olhando a blockchain não vai conseguir achar essa transação ali, ou ele simplesmente não consegue ver que a transação aconteceu, porque ela simplesmente nunca aconteceu dentro da blockchain, entendeu? Ela aconteceu num mercado paralelo. E aí, mano, é meio estranho, sabe? Tipo, tu não poder verificar essa transação de um volume grande de uma moeda. Então, tipo, isso pra mim é uma parada meio tensa. E aí, por que isso é meio tenso? Bem, é porque isso pode realmente, como eu coloquei aqui, mascarar. Eu vou até mudar a cor, mano, pra ir marcando essas paradas. Mas como eu coloquei... Ih, Deus. Então, como eu coloquei aqui nesse ponto aqui, isso pode meio que mascarar o preço de uma moeda. Porque, mano, o preço, a última transação, como eu dei exemplo para vocês, tinha sido de R$ 20. Só que o cara acabou de comprar para mim um montante bizarro a R$ 19. Então o preço da moeda ele não vale mais aqueles R$ 20, entendeu? Aconteceu uma movimentação de dinheiro gigantesca com um valor mais baixo do que aquele 20. Só que isso não vai aparecer para blockchain, isso não vai aparecer para bolsa de valores. Por que isso não vai aparecer? Bem, basicamente porque ela aconteceu no mercado paralelo. Então eu meio que estou escondendo o preço real daquela moeda ou o preço daquela ação. Isso é meio bizarro, né? Tipo, pô, a ideia era que as transações fossem anônimas, mas ao mesmo tempo transparentes para a galera, para a gente poder então ter um mercado saudável. E isso pode tornar o mercado não tão saudável assim. Isso é um contra pra mim, isso é uma parada até meio bad, mas eu entendo e a gente vai chegar nos prós. Eu hoje não sou contra Dark Pools, beleza? Faz um certo sentido pra mim elas existirem. Inclusive, uma curiosidade, elas existem no mercado financeiro de ações, né, bolsa de valores, desde 1980, assim, mais ou menos isso. Desde a década de 80 que esse conceito foi criado e não é uma parada ilegal, beleza? Tipo, é uma parada bem de boa de fazer. E a gente já vai ver um pouco do porquê. Bem, voltando aos contras, então tem esse problema de mascarar o valor real, né? Pode acabar mascarando a parada. Outro problema que eu vejo, e aí são problemas assim, é um problema de... Cara, você tem que passar a confiar agora no preço médio que aquela plataforma ou aquela instituição financeira está te dando. Porque imagina que você fosse direto lá no mercado e você vendesse todo esse teu montante, talvez você pegasse um preço melhor do que os 19 lá do exemplo que eu dei. Talvez você conseguisse pegar 19,50. E, mano, 50 centavos numa transação de 3 milhões de ações é uma grana bem considerável. Então, tipo, em média você poderia pegar um preço melhor, em média você poderia pegar um preço pior.
Então tem um esquema aí de que tu começa a ter que confiar numa plataforma ao invés de, tipo, confiar na saúde daquele mercado diretamente, beleza? Isso pra mim é um contra, não é nada bizarro, assim, pode não ser nada bizarro, obviamente, você não vai fazer uma transação, espero eu, dado que você tem muito dinheiro, você não vai procurar uma dark pool qualquer, você vai procurar instituições ou plataformas que tenham já algum nível de confiabilidade para fazer essa transação, mas ainda assim pode acabar acontecendo de você pegar um preço médio meio estranho. E aí meio estranho é o que eu coloquei aqui, tipo, depende da confiança e óbvio, por que ele é meio estranho? Porque pode rolar algum tipo de conflito de interesse. Mano, imagina que quem fez a plataforma quer ganhar dinheiro com essa parada, né? Imagino eu que ele queira ganhar algum dinheiro com essa parada. Ao invés de ganhar dinheiro de uma maneira razoavelmente saudável, tipo, pô, ele pode te dar um preço médio, sei lá, 3 centavos um pouco, 1 centavo, 2 centavos, tipo, ele pode, um pouco mais alto, né, tipo, ele pode ganhar algum dinheiro em cima daquela transação, porque afinal de contas ele está te prestando algum serviço, ele pode só te cobrar uma taxa, então, tipo, ele não precisa ganhar dinheiro manipulando o valor da parada, ele pode te cobrar uma taxa, pode ser percentual, pode não ser, anyway, tipo, então, só que se tiver algum tipo de conflito de interesse, ou seja, se o cara quiser ser ganancioso, ele pode simplesmente dar um preço super cagado. Ou então ele pode, tipo, ele pegar isso aí e depois ele querer manipular o mercado de alguma maneira, porque agora ele tem um volume gigantesco de ação ou de moeda na mão dele. Então, tipo, isso sem dizer que esse cara, por rolar essa transação na mão dele, os desenvolvedores da plataforma ou então alguém que trabalha lá dentro pode fazer alguns tipos de ataque que são ilegais, como front running, mano. Front running é basicamente você saber que uma transação vai acontecer antes dela acontecer, né? Então você sabe que alguém vai vender muita moeda, ou que alguém vai simplesmente vender moeda, né? O que tu faz é, tu compra tu compra essa moeda antes para o preço dela subir, então você compra um volume ok, não precisa ser nada bizarro, mas tu compra, mesmo que tu comprar pouco, tu compra antes para dar uma valorizada no preço, aí essa pessoa vai realizar toda a operação dela e depois tu vende ali e tu ganha a diferença entre esse momento de compra aqui e esse momento de venda aqui. Cara, tem uma jogada, isso aparentemente é legal, tá? Front running, tipo, não é muito maneiro de tu fazer isso, beleza? Mas isso pode acabar acontecendo dentro das dark pools, né? Afinal de contas, elas sabem, as pessoas que trabalham dentro de uma dark pool sabem que aquela transação naquele volume gigantesco vai acabar acontecendo. Belezinha? E aí, por último, o último contra, só pra gente terminar logo esses contras e vocês acharem que dark pool é uma parada horrorosa, porque foi mais ou menos como eu comecei. Cara, dark pool pode ser mais vulnerável a high frequency trade. Cara, a HFT, né, que eu coloquei aqui, essa parada aqui, mano, basicamente são bots. E justamente, tipo, tem bot que faz front running na moral. Tem bot que vai fazer arbitragem. Então, tipo, o bot vai ficar lendo, ou então fazendo transações muito rápidas. E imagina que um bot desses consegue um acesso a uma dark pool, né? Então ele vai começar a fazer um monte de transação lá, tipo, bizarramente rápida, sem ter que ir na blockchain. E aí, mano, a gente perdeu completamente a traqueabilidade, né? Tipo, o rastro de todas aquelas transações, porque o bot agora foi direto dentro de uma dark pool, onde as transações são invisíveis para o mercado, e ele começou a fazer uma cacetada de transação numa frequência absurda. Assim, uma parada que é interessante, eu tô falando que ele pode ser vulnerável a high frequency trade, mas geralmente as dark pools têm um limite mínimo de transação, beleza? Tipo, tu não pode transacionar, tipo, sei lá, um Bitcoin, entendeu? Eles falam, tipo, você tem que transacionar o equivalente em Bitcoin a 100 mil dólares. Ou então o equivalente em Ethereum a 50 mil dólares. Então, tipo, não adianta tu pegar um Bitcoin e tentar transacionar, que não vai rolar, entendeu? Tipo, 100 mil dólares são, sei lá, 10 Bitcoins, algo por aí, ou um pouco menos de 10 Bitcoins. Então, para tu fazer isso, tu já vai ter que estar movimentando um volume de dinheiro razoável. Então, esses high frequency trades, que geralmente usam volumes pequenos para fazer troca rápida, né? Tipo, troca num montante muito. Ele pega um montante pequeno justamente porque ele consegue comprar e vender numa velocidade absurda. Beleza? Então, geralmente isso não aconteceria. Óbvio que, assim, pode ter gente que vai fazer com um volume maior, mas aí é uma questão da plataforma, né? Da Dark Pool.
verificar esse tipo de transação e começar a bloquear os endereços que fizerem isso, belezinha? Então, tipo, tem todos esses contras daí. Agora vamos para os prós, né? Qual é o benefício, então? Por que as Dark Pools são usadas, afinal de contas? Por que elas não são ilegais, já que tem todos esses problemas? Tipo, cria um anonimato bizonho, começa a mascarar o preço da moeda ou, tipo, da ação, pode sofrer ataque, pode ter problema de conflito de interesse, né? Tipo, manipulação de valor de moeda. Então, por que essas paradas são usadas? Então, vamos lá. A primeira parada que eu acho muito, muito, muito maneira é o lance de justamente evitar a manipulação de preço. Mano, imagina o seguinte, imagina que alguém pega 10 mil bitcoins, 20 mil bitcoins e tenta fazer uma transação dentro da blockchain direto de 20 mil bitcoins. Eu já mencionei aqui que quando tu faz uma transação, você acaba manipulando, nem que seja levemente, o valor de uma moeda. Então, tipo, se você compra muito Bitcoin, o mercado começa a ver esse valor de compra, só que, tipo, você está sugando Bitcoin do mercado. Então, você está tornando ele mais escasso ali no mercado, o preço do Bitcoin acaba subindo. Ou se você vende muito Bitcoin, você está entregando muita liquidez para o mercado, você está dando muita moeda para o mercado, o que o mercado acaba fazendo para controlar isso é descer um pouco o valor do Bitcoin. A gente, tipo, eu ao menos, que não sou uma pessoa trilhardária, ou seja, eu não tenho essa grana toda, basicamente eu não consigo comprar um Bitcoin, tá ligado? Então, tipo, as transações que eu faço não manipulam o mercado, não criam esse caos dentro do mercado. O lance é, imagina que você pega um big player, né, um cara gigantesco, um maluco que tem muito Bitcoin, como eu falei, tipo, 20 mil Bitcoins. Isso aconteceu esse ano, tá? 2022, em maio, se eu não me engano, aconteceu o lance de uma empresa começar a vender Bitcoin tipo, de maneira desenfreada, porque eles estavam tendo um problema na moeda deles. E eles precisavam transformar Bitcoin em outro tipo de moeda. Então, mano, o nego vendeu 20 mil Bitcoins e isso manipulou o mercado, mano. Dropou o valor, tipo, dropou, né? Jogou para baixo o valor do Bitcoin de, tipo, 40 mil para, se eu não me engano, 20 e poucos mil em questão de hora. Então, tipo, é uma parada bizarra quando tu começa a vender montantes muito altos de moeda. E aí, qual é o lance? As Dark Pools, por justamente não irem direto na blockchain, né, por fazerem essas transações de uma maneira blocada, né, pegar esse montante gigante, separar em vários bloquinhos, eles chamam de bloquinhos, mas basicamente são vários grupinhos de transação, e eles vão fazendo essas transações aos poucos, isso evita, ou melhor, pode evitar razoavelmente bem essa manipulação no mercado. Imagina que um cara realmente precisa vender 20 mil bitcoins. Ao invés dele ir lá na blockchain e falar, mano, tô vendendo 20 mil bitcoins e o preço do bitcoin dá uma despencada bizarra por causa desse volume gigante que ele acabou de jogar dentro do mercado, o que ele vai fazer? Ele vai lá no Dark Pool, ele faz a troca dele, pega o dinheiro que ele está precisando sem ter que influenciar o mercado. Então, basicamente, ele acabou de evitar essa manipulação de preço, esse drop no preço de uma moeda, ou então ele está querendo comprar muito Bitcoin, ele está querendo ficar alocado em Bitcoin. Mano, se ele for no mercado, vai acontecer o efeito só contrário. Ele vai comprar Bitcoin pra cacete, só que do nada o preço do Bitcoin vai dar um spike bizarro, vai começar a ficar muito caro do nada. Por quê? Porque simplesmente ele acabou de secar o mercado inteiro. Ele sugou um monte de Bitcoin no mercado e a oferta de Bitcoin agora estaria muito baixa dentro do mercado. Então isso faria o preço do Bitcoin ir lá em cima. Então, para evitar esse tipo de problema, essa manipulação de preço da moeda, a Dark Pool passa a ser uma parada interessante, porque você faz a transação na Dark Pool e a Dark Pool vai meio que pingando, então vai tipo diluindo esse volume gigante em pequenas transações ao longo do tempo, sem ter que influenciar fortemente o mercado. Beleza? Então isso é uma parada interessante para o mercado como um todo. Agora, para os investidores, isso pode ser também uma parada... A Dark Pool tem outros benefícios, como por exemplo as whales, que eu coloquei aqui, whales, cara, que basicamente são os grandes investidores, são tipo empresas ou pessoas que têm volumes grandes de dinheiro alocados em criptomoedas. Eles passam a ter então suas transações razoavelmente... não razoavelmente, né? Tipo, basicamente invisíveis. Mas como assim invisíveis? Mano, imagina que você é uma empresa gigante e você está muito alocado em Bitcoin. Só que você está querendo, diminuir a sua alocação em Bitcoin porque você está achando arriscado ficar só em Bitcoin. Você está querendo diversificar seu mercado em outras criptomoedas.
Só que, mano, se tu faz uma transação que é completamente visível a todo mundo, as pessoas podem olhar aquela tua movimentação de venda de Bitcoin como um sinal seu de algo que você viu. Afinal de contas, você é um investidor. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa normal. Então, se eu olho no mercado e falo, mano, esse cara daqui, esse investidor gigante, né, essa empresa gigante, digamos que, sei lá, a Google. A Google virou e a Google na wallet dela tem 100 mil Bitcoins. Só que, pô, a Google tá querendo fazer um pouco de movimentação para diluir essa quantidade de Bitcoins e eles vão vender, sei lá, 40 mil desses 100 mil Bitcoins, beleza? Pô, eu não tenho um Bitcoin. Só que se eu vejo a Google, a carteira da Google, tipo, geralmente as pessoas conseguem associar empresas gigantes ao valor da carteira, né? Tipo, não é todo mundo que tem 100 mil Bitcoins. Então você analisa um pouco, as pessoas vão olhando IP e eventualmente eles conseguem... Tem algumas carteiras que são, tipo, sabidas de quem são, beleza? Então imagina que a Google vira e faz essa transação no mercado direto. Pô, quero vender 40 mil Bitcoins. Plá. Aí eu, que, pô, não faço nenhuma análise econômica bizarra, não sei nada de economia direito. Tô lá tentando ganhar meu dinheirinho, pô, brincando de trade ou fazendo só investimentos de longo prazo dentro. Eu olho e falo, mano, a Google tá saindo do Bitcoin. Esse bagulho tá errado. Tipo, eles viram alguma coisa que eu não vi. Porque eles têm equipe de economistas que, porra, analisam o mercado o tempo todo. Eu não tenho, eu não consigo fazer isso. Então, se eles estão fazendo essa movimentação, eu vou acompanhar a movimentação deles. Só que, mano, às vezes não tinha nada a ver. E aí o que acaba acontecendo é que, tipo, isso vai novamente dropar o valor do Bitcoin e as pessoas vão começar a liquidar todos os Bitcoins dela simplesmente por medo ou, tipo, por achar que essa grande empresa viu alguma coisa que eu não vi, por exemplo. E aí isso vai ter impacto no mercado. Então, quando a gente torna essa transação anônima, tipo, quando eu não consigo enxergar isso, mano, a Google vai poder fazer lá a transação dela, vai diluir, então, o montante dela, né, de Bitcoin, porque ela está muito alocada em Bitcoin, e eu vou ver, ao longo do tempo, uma movimentação dentro do mercado, mas eu não vou ficar desesperado de que uma empresa gigantesca fez uma transação do nada, entendeu? Então, tipo, isso tem um benefício porque não apavora o mercado, não faz o efeito manada, tá ligado? Então isso é maneiro. Então, segundo ponto bem positivo aí da Dark Pool. Belezinha? Então foi esse. Evitar slippage. Mano, slippage foi um outro conceito que eu tive que parar pra estudar, eu não sabia que raios era isso. Mas basicamente, se vocês olharem o mercado de ação, o mercado de criptomoeda, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem aqui, ó, nesse carinha daqui, que tá piscando o tempo todo, o order book. Mano, basicamente são todas as pessoas que fizeram ofertas de compra e de venda de Bitcoin, beleza? Só que, cara, se vocês olharem aqui, olha, as pessoas, sei lá, estão vendendo Ether, né? Tem uma quantidade de Ether X aqui sendo vendida a esse preço, a 1,523, blá blá blá, 1.523 dólares, né? Então isso na FTX tem esse primeiro cara daqui, tem esse volume de ordem, né? De pedidos de venda a esse preço, ou de compra a esse preço. E a mesma coisa por outro lado. Então, nesse caso aqui é compra, né? Tipo, sei lá, tem 25 mil pessoas nesse momento querendo comprar 1.520 e pouquinho. E 3 mil pessoas ou 4 mil pessoas, tá. Vocês já viram que isso aqui varia com velocidade absurda, eu não vou conseguir falar um volume decente para vocês. Mas anyway, isso aqui é volume, isso aqui é preço, beleza? Então imagina que isso aqui é a quantidade de pessoas querendo comprar ou vender, e isso aqui é por que preço eles estão querendo comprar ou vender. Sendo que esse lado aqui é de compra e esse lado aqui é o de venda, beleza? O lance é, imagina que você é uma empresa gigantesca. Então você vai pegar, sei lá, todas essas ordens daqui. Se você está querendo comprar um volume absurdo, você vai acabar pegando esse preço, depois esse preço, depois esse preço, depois esse preço, depois esse preço, e assim por diante, até fechar o volume que tu está querendo. Sei lá, mano, tu quer 100 mil, tu vai pegar, tipo, vai comer 3 mil, aqui, pô, 3 mil transações não é nada pra você, você vai pegar 3 mil. Aí faltam 97 mil agora pra tu. Aí tu pega o próximo, e tu vai consumindo mesmo o order book inteiro, beleza? Então tu basicamente vai comer todas as ordens de venda porque tu está querendo comprar um volume absurdo. Ou então você está querendo vender um volume absurdo, você acaba vendendo um montão. O lance é, se tu reparar, a diferença daqui para cá, por exemplo, tem tipo mais ou menos $1. Aqui a diferença pode estar pequena, mas às vezes essa diferença é muito grande. Então, cara, você
o slippage é basicamente quando você olha, faz uma oferta a um preço X, só que como o mercado não consegue absorver aquele teu preço inteiro, o que você acaba fazendo é comendo todas as transações para baixo. E aí o teu preço médio que você achava que ia ser X, passa a ser, sei lá, X menos Y. Então essa diferença é o que a gente chama de slippage, beleza? É basicamente entre a diferença que você planejou de venda, né, que você vislumbrou ali quando você colocou a sua ordem, e o preço real que acabou executando a tua ordem, tá? Esse gap, né, essa diferença mesmo, é o que a gente chama de slippage. Ao menos foi esse o conceito que eu entendi. O lance é que quando você vai na Dark Pool, a Dark Pool já te dá um preço médio, que eu coloquei aqui também como algo positivo. Por quê? Porque basicamente ela vai olhar esse order book, ela vai fazer uma análise dela lá e vai falar, mano, eu consigo dar esse preço daqui. E esse preço pode não ser o X que tu estava querendo, mas também pode ser que ele não seja o X menos Y. Ele vai colocar um valor intermediário ali, que para você tá ok, e para ele tá ok também. Então, tipo, tu acaba conseguindo um preço médio às vezes melhor do que o que aconteceria se você comesse o order book inteiro, e você ainda evita esse slippage onde você faz uma ordem aqui e acaba vendendo um monte de coisa aqui embaixo, beleza? Então, você evita esse gap inteiro, você sabe basicamente que você vai bater, sei lá, num meio de caminho ali, só que é aquele meio de caminho para a tua ordem inteira. Então não vai ter um pedaço da tua ordem vendendo o que tu queria e um montante gigantesco vendendo lá embaixo, tá ligado? Vai ser um preço médio, ok, que tu aceitou quando tu fez a transação com a Dark Pool. E é isso. Basicamente, esses são ao menos os pontos mais positivos que eu consigo ver numa Dark Pool, beleza? Tipo, você evita realmente esse slippage, ou ao menos reduz consideravelmente. Óbvio que ele pode acontecer, tá? Tipo, não é que você evitou 100%, porque às vezes a Dark Pool não vai te dar um preço médio, tipo, cravadão. Eles vão te dar um preço médio ali, e aí depois eles vão ver e vão falar, cara, a gente não consegue consumir esse volume inteiro, e aí, tipo, ele acaba consumindo um pouquinho, um outro preço médio. Problemas entre grandes investidores e Dark Pools, beleza? Pode acontecer o slippage, mas a chance de acontecer é bem reduzida, tranquilo? Então é isso, esses são os prós e é por isso que eu acho bem maneiro, tá? Tipo, evitar a manipulação de mercado, por exemplo, eu acho uma parada extremamente positiva. Por mais que a gente acabe não vendo aquela ordem naquele instante, a gente vai vendo essa ordem ao longo do tempo. Então, tipo, tem o lado ruim disso acabar podendo mascarar o preço real da moeda, mas, mano, se a Dark Pool estiver funcionando na moral, se a plataforma, o código da plataforma pegar isso, for diluindo isso, essas transações dentro do mercado da blockchain, a gente vai ver essa movimentação, esse volume no final do dia, sei lá, no final de uma semana, vai ver essa movimentação do dinheiro, só que não vai assustar o mercado, não vai causar um drop instantâneo de preço ou uma alta instantânea de preço, beleza? Então, tipo, é bem interessante essa parada da Dark Pool, beleza? E aí, como que ela funciona? Bem, basicamente eu já falei um monte de coisa aqui que dá indicativos de como é que ela funciona, que basicamente, mano, é simplesaço. O grande investidor que está aqui pega o dinheiro dele, vai lá na plataforma, né, que seria a Dark Pool aqui, então isso aqui é a Dark Pool, vai na plataforma ou na instituição, faz a troca com a plataforma dá um preço médio para esse cara e já devolve para ele, então, tipo, o dinheiro que ele precisava. Aí agora, a plataforma vai pegar as criptomoedas e vai quebrar isso em vários bloquinhos de transação. E cada um desses bloquinhos, ela vai lá e vai começar a executar isso na blockchain. O que eu achei interessante, assim, uma parada que eu acho bem interessante também, que seria esse pontilhado daqui, imagina que tem um outro investidor gigante, e ao invés de querer vender, que nem esse cara daqui estava querendo, ele está querendo comprar a moeda. Então o que ele acaba fazendo? Ele vai lá na plataforma e fala, mano, eu te dou dinheiro para você me dar criptomoeda X. Sendo que, ó, esse cara daqui vendeu o token X, tá? Então ele vendeu um monte de moeda X. E esse cara daqui está querendo comprar o token X. E ele vai na mesma plataforma. Só que essa plataforma agora ela está com um montante gigante, né? Porque ela acabou de fazer essa transação daqui. Essa transação, né? Com o investidor 1. E o investidor 2 está querendo comprar agora essas moedas. Então a plataforma, ao invés de ir aqui na blockchain, o que ela vai fazer? Ela vai falar, cara, me dá o dinheiro daqui e eu te dou, então, eu te devolvo essa criptomoeda. E isso meio que, tipo,
uma parte desses bloquinhos, digamos que esse cara consumiu o bloquinho 2 e 3, beleza? Então só o primeiro bloco que vai ser registrado direto na blockchain. Os outros foram transacionados sem ter que ir na blockchain. Novamente, isso tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O lado bom é que isso acaba sendo bastante rápido, né? Tipo, imagina no Bitcoin que você tem que esperar 10 minutos. Mano, você não tem que esperar nada. Você basicamente foi lá na Dark Pool e a Dark Pool te retornou dinheiro. O lado ruim é que isso pode sim acabar mascarando o preço do mercado, né? Tipo, você basicamente agora está confiando 100% no preço que a Dark Pool está te dando. E isso não está sendo registrado na blockchain. Então tem esse lado ruim de, tipo, a gente meio que está escondendo uma movimentação, uma troca de dinheiro e criptomoeda que aconteceu inclusive entre 3 entidades, né? Seria o investidor 1, investidor 2 e a Dark Pool. E basicamente ninguém nunca vai saber que isso aconteceu. Show? Agora uma parada que é interessante também é que a Dark Pool, tipo, uns benefícios da Dark Pool no caso da criptomoeda em relação ao mundo fiat, tá? Tipo, Dark Pool é isso. Acabamos por aqui. Mas basicamente eu quero dar algumas curiosidades que é só uma comparação rápida entre moeda fiat e a moeda cripto. No caso da moeda cripto, mano, como essas Dark Pools são plataformas, são codificadas as coisas, a gente tem um pouco mais de segurança digital, porque, mano, esse cara daqui vai ter que ter algum tipo de registro digital, né, uma carteira, e, tipo, ele vai ter que estar dentro de uma blockchain. A gente pode ter algum tipo de nível de criptografia um pouco mais acentuado aqui nesse caso. E o interessante também é que quando a gente vem para a blockchain, muitas vezes as Dark Pools mandam o ZK Knowledge. Cara, basicamente, ZK Knowledge é brabo, né? Zero Knowledge Proof. Proof, tá? Foi mal. Aqui, ZK Proof. Basicamente, eu já falei isso em outro vídeo. Eu vou colocar ele aí na descrição desse vídeo aqui. Mas basicamente é o seguinte, a gente consegue, tipo, como essas transações aconteceram fora da blockchain, o que as Dark Pools acabam fazendo no mundo da criptomoeda é como se a gente tivesse uma segunda rede aqui, né, uma rede separada, onde a gente está realmente realizando transações dentro de um smart contract ou dentro de uma plataforma tipo de blockchain mesmo. E aí, quando a gente vai na blockchain principal, aonde aquela moeda pertence, a gente entrega uma prova de transações que aconteceram fora dessa blockchain. E isso é bem legal porque, tipo, diminui um pouco essa falta de credibilidade ou essa máscara que a gente está criando em cima da moeda. A gente está dando uma prova de que rolaram transações, que a blockchain não precisou ficar operando em cima daquilo. Então, tipo, essa troca daqui entre investidor 1, entregar criptomoeda, receber dinheiro, investidor 2, comprar criptomoeda, entregar dinheiro, essa troca pode ter acontecido numa blockchain separada da blockchain principal, né, daquela moeda, então, tipo, uma sidechain da vida. A gente foi lá, fez as transações e a gente gerou o código daqui, né, da plataforma do Dark Pool, gera uma prova dessas transações que aconteceram. E aí a gente pega essa prova agora e vai lá na blockchain principal e fala, mano, olha só, aconteceram transações fora da blockchain principal, eu realizei elas e tá aqui a prova de que elas são transações válidas. Tipo, eu fiz a validação delas numa outra chain. Só para eu não ter que, tipo, gerar mais... como é que é? Não é trânsito, né? Mas tipo, mais tráfego de transações. Só para eu não injetar mais volume de transações para essa blockchain principal processar. Beleza? Então isso é bem maneiro, porque tipo, a gente está reduzindo o problema de mascarar o preço real de uma criptomoeda e a gente continua tipo, sendo mais rápido nesse lance de trocar criptomoedas sem ter que ir na blockchain principal. Eu já falei isso quando a gente estava estudando aqueles vídeos de Layer 2 e tal. Eu falo isso, que é uma parada muito utilizada, inclusive, tipo, a rede da Ethereum tá usando, a Ethereum 2.0 tá usando esse tipo de coisa. Isso é bem maneiro, porque, cara, diminui realmente o volume de transação na rede principal para colocar em redes secundárias e isso aumenta o volume de transações que a gente consegue processar por segundo dentro de uma blockchain e, mano, assim, torna o preço dessas transações
mais baixo, né? Porque, tipo, agora o volume, como aqui tá diminuindo, a gente não precisa cobrar tanto para colocar uma transação num bloquinho. Beleza? Então é isso por hoje. Falei pra cacete, achei que ia ser curtinho, mas aparentemente eu falo demais. E é isso. Beleza? Então, valeu, falou e até a próxima.